Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista, Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Na edição de hoje analisamos os atos de inversão de valores que estão acontecendo no Brasil, onde o amargo está sendo transformado em doce, o certo em errado, a justiça em injustiça. Esses fatos lembram as palavras do profeta Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ouça agora a análise e os comentários do jornalista, escritor e pastor, Celso Ezequiel. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. Estamos aqui para mais um comentário, mais uma análise sobre os fatos que estão acontecendo ao redor do mundo. Hoje nós vamos falar, sobre essa questão que estão invertendo valores e transformam bem em mal, amargo e doce, e fazem da injustiça justiça. Isso é o que nós estamos presenciando no Brasil nos tempos atuais. Está havendo literalmente uma inversão de valores, transformando o amargo em doce, o certo em errado, a justiça na injustiça. Isso faz nos lembrar do texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe-se o amargo por doce e o doce por amargo. Nós estamos vendo esse fato acontecendo, principalmente dos homens e das mulheres que têm autoridade nesse país, porque eles estão fazendo as normas de acordo com os princípios deles, de acordo com os interesses deles e não de acordo com a Constituição, não de acordo com a lei. Lembramos dos tempos antigos, quando Deus assim chamou Josué para liderar o povo. O fato que estava acontecendo naquela época era algo muito semelhante ao que está acontecendo nos dias de hoje no Brasil, porque o povo de Israel não estava respeitando o livro da lei, eles estavam desrespeitando a Constituição daquela época, e Deus assim chamou Josué para que se fosse restabelecido a ordem e que o povo pudesse sim meditar e respeitar o livro da lei. Aqui no Brasil, nós temos uma Constituição pela qual garante a liberdade de expressão, a liberdade do livre pensamento, a liberdade de culto. E esses homens e essas mulheres que estão aí na autoridade nesse país, eles não estão vendo isso, porque se é uma coisa que realmente é intrigante, por que cercear a opinião das pessoas? Criaram aí um título novo, chamado de fake news, que as pessoas produzem fake news. Mas qual é a melhor forma de combater a fake news? Não é com a true news? Quer dizer, se uma pessoa posta uma mentira, aí você pode fazer uma postagem contestando a mentira, explicando a verdade. E se aquela mentira que foi publicada, ela fere a lei, as normas do Brasil, como existem os crimes de calúnia, difamação e injúria, essa pessoa que fez aquela postagem mentirosa, ela tem que ser aí incriminada nesse artigo. Mas o que eles estão fazendo é algo que realmente não se admite jamais num país democrático. Porque como que pode se dizer que é democrático quando você não pode expressar a sua opinião? Quer dizer, a democracia é onde justamente você pode falar o absurdo que você quiser, porque você apenas está falando. E às vezes, essas pessoas, para confundir a opinião pública das pessoas, eles dizem que os antidemocráticos são violentos,
como se essas pessoas que fizessem essas publicações tivessem aí convocando o povo para fazer um motim, para invadir alguma instituição armada, essas coisas todas. E não é nada disso, as pessoas apenas estão expressando opiniões. E o interessante, né, que esses daí que detêm essa autoridade, eles estão fazendo uma coisa que é absurdo, porque antes, no início, se dizia que era um combate a fake news, um combate à desinformação. Já aí, já está errado, porque se a pessoa fala que o ET de Varginha ele vai governar o Brasil, você vai tirar essa pessoa do ar porque ela disse que o ET de Varginha vai governar o Brasil? Todo mundo sabe que é um absurdo, porque o ET de Varginha nem existe. Ou se a pessoa diz que o Saci Pererê vai ser o presidente do Senado e a Cuca vai ser a nova diretora da Câmara dos Deputados. Quer dizer, você vai pegar, vai tirar do ar esse site porque a pessoa está falando que a Cuca vai ser a diretora da Câmara dos Deputados e o Saci Pererê vai ser o presidente do Senado e o ET de Varginha vai ser o presidente da República. Isso é um absurdo. É uma fake news? É, porque o Saci Pererê não existe, a Cuca não existe e também o ET de Varginha não existe. Então, tira do ar porque é uma mentira. Mas isso é um posicionamento de uma pessoa louca, uma pessoa que colocou todas essas coisas. Então não se pode tirar o direito da pessoa manifestar o seu pensamento. O que precisa sim é ser incriminado as pessoas que possam estar provocando algo concreto. Por isso que quando se criaram essa questão das redes sociais, das fake news, eles não estavam querendo cercear a opinião das pessoas. A intenção era para evitar falsos perfis, pessoa que usa de foto de pessoas para dizer que é outra, para ficar aí aliciando menores de idade, para ficar aliciando mulheres aí desamparadas, homens desamparados. Então essas pessoas criavam um perfil falso na internet para se praticar roubos e crimes. Isso sim tem que ser combatido. Agora, combater a opinião das pessoas, isso é impossível. E olha como que as coisas avançam. Começaram dizendo que estavam combatendo as fake news, as mentiras, a desinformação, e agora eles estão cerceando até mesmo a verdade. Aqui no Brasil nós estamos vendo aí a disputa eleitoral e o candidato da esquerda gravou vários vídeos falando o posicionamento dele sobre várias questões. Tem um momento que ele colocou um boné de uma facção criminosa, ou seja, são coisas que ele mesmo fez, que ele mesmo produziu. Muito bem, aí o candidato da direita pega, exibe esses vídeos, mostrando os vídeos do próprio candidato da esquerda, das coisas que o próprio candidato da esquerda falou. O que faz esses autoritários? Manda tirar do ar. Mas peraí, mas foi o próprio candidato esquerdista que fez o vídeo, foi ele que falou. Não é fake news, é verdade, ele está falando aquilo. Aí eles disseram que tem que tirar do ar porque a verdade pode produzir uma coisa enganosa na população. Poxa vida, nós sabemos que o que liberta é a verdade. Se aquele candidato defende aquelas pautas, se ele falou aquilo, ele tem que então explicar a razão pela qual ele falou. Olha, tá fora de contexto, eu não quis dizer isso, eu quis dizer outra coisa, o boné que eu usei significa outra coisa, mas o fato não pode ser contestado. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, porque é exatamente esse princípio que é usado para cercear a liberdade religiosa, porque nós pregamos o invisível. Nós pregamos o que não existe. Então se eu falo que existe o céu e falo que existe o inferno, eu tenho como provar isso materialmente? Não, só através dos olhos da fé. Aí alguém vai dizer que isso então é fake news. É mentira você falar que as pessoas vão para o inferno. É fake news falar que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja. Aí então está proibido fazer isso. É assim que funciona nos regimes autoritários.
nos regimes comunistas. Eles invertem as coisas, transforma o que é mal em bem, transforma o que é doce em amargo, o amargo dizem que é doce e a justiça se torna injustiça. Isso é o que nós estamos vendo no cenário de hoje no Brasil. Mas o que esses homens estão ignorando é o ai. Observe que o texto fala ai em Isaías, né? Ai daqueles que fazem essas coisas. Por quê? A justiça será feita sobre essas pessoas. Porque quando uma pessoa profere uma lei, uma ordem injusta, isso é do conhecimento de Deus, é do conhecimento do Senhor. É óbvio que essas pessoas não têm temor de Deus, as pessoas não acreditam que Deus exista, mas eles já estão condenados pelos atos que estão praticando e um dia vão ter que prestar conta diante de Deus. O que nós estamos vendo no mundo de hoje é isso, que as pessoas perderam o temor de Deus. Por isso que esses homens fazem essas coisas, criam essas leis. Mas vendo tudo isso acontecendo, sabendo que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares, que os anjos do Senhor acampam ao redor do que teme ao Senhor, nós sabemos o quê? Que eles estão arquitetando um plano maligno para tomar o poder, para entregar o poder do Brasil na mão daqueles que não têm compromisso com a verdade, que não amam o povo, que não amam o cidadão. Então nessa hora não é o que se fala, porque Deus não julga o que as pessoas falam, Deus julga o que está no coração das pessoas. Então Deus sabe quem está mentindo, quem está falando a verdade. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, com certeza, nesse momento, nesses dias que antecedem aí o dia da eleição, aqueles que são cristãos, aqueles que têm o Espírito Santo, vão ser orientados pelo Espírito Santo em quem deve votar. Essa que é a questão. Para isso não adianta, pode falar o que for, pode contar mentira que for, porque nós que somos cristãos, que nós acompanhamos a história do cristianismo, nós sabemos que a injustiça sempre foi praticada contra aqueles que pregaram a verdade. Os apóstolos que foram mortos, crucificados, mesmo ali na Idade Média, todos aqueles que pregavam o Evangelho, pregavam o cristianismo, eles eram cerceados. Então Jesus Cristo vai fazer justiça nesse país. E o Espírito Santo de Deus vai agir na mente de todas as pessoas. O Espírito Santo vai tocar no coração das pessoas para que as pessoas tomem a decisão certa. E eu tenho certeza que em nome de Jesus a direita vai vencer. A verdade vai prevalecer e o mal não vai sobressair sobre o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é celeiro do mundo, não só celeiro para alimentar a terra, para saciar a fome dessa terra, mas é um celeiro também para aliciar a fome espiritual dessa terra. O Brasil é um país exportador de missionários. O Brasil é um país em que os missionários são permitidos entrar em todos os países do mundo. Por quê? Porque o Brasil sempre foi um país livre, um país de igualdade, um país de interação, de integração. Então, por isso que o diabo está querendo tirar do Brasil esse perfil de liberdade, esse perfil de democracia, porque não quer. O plano do diabo não é política, dinheiro, essas coisas não. O diabo quer impedir que o evangelho cresça, que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja anunciado. Então por isso que ele quer tomar o Brasil para impedir que a evangelização se expanda. Porque nós sabemos que nós estamos nos últimos dias nessa terra, nos últimos tempos. Então nós não podemos permitir que o Brasil, que é esse país, esse celeiro mundial para levar a evangelização, seja tomado por pessoas que mentem, por pessoas que enganam, por pessoas que praticam a injustiça. Então vamos ficar atentos que em nome de Jesus o mal não vai prevalecer sobre essa terra e nós vamos ter tempo suficiente
para pregar o evangelho, anunciar a salvação até que Jesus venha nos buscar. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso comentário aqui no canal. Nós comentamos os fatos que estão acontecendo, sempre de acordo com a análise bíblica, com o ponto de vista bíblico, com o ponto de vista cristão. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. Lembrando sempre que você pode colaborar conosco aqui no nosso canal. Nós estamos aí pedindo a sua colaboração, porque nós tivemos muitos problemas na época da pandemia e a nossa igreja, a porta física, era uma igreja pequena, né? Então nós perdemos aquela condição de manter a igreja e ainda não conseguimos, né, restabelecer a abertura da nossa igreja. Então por isso que nós estamos pedindo aí a sua ajuda. Se você sentir no seu coração, se o Espírito Santo tocar no seu coração e você quiser nos ajudar, está aparecendo aí a chave Pix, que você pode fazer o seu depósito, qualquer valor, para que em nome de Jesus possamos retomar as nossas atividades, porque nós temos que pregar o evangelho, anunciar a salvação até que Jesus volte. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse nosso site palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.